Vocês se lembram que na semana passada o tema foi a repetição e a pulsão de morte? Mas a questão da infidelidade também aflorou nas perguntas de duas consulentes. A que se perguntava se devia ou não abrir mão do casamento para viver um amor romântico, que a deixava muito feliz, e a da jovem que queria provar de tudo. Traiu o namorado português e o perdeu. Ao me debruçar sobre estes casos, eu disse que ser fiel tanto significa ter sentimentos estáveis em relação a alguém, quanto não faltar com a palavra dada. Também disse que a fidelidade sexual não está ao alcance de todos, porque o desejo sexual pode mudar de objeto. Ok? Isso, obviamente, não passa pela cabeça dos homens e das mulheres que se vingam do parceiro porque ele segue uma outra orientação. A exclusividade é o ideal dos amantes, mas pela natureza do desejo, a infidelidade nos ronda. Gostaria agora que vocês escutassem o que diz o Otávio Paz sobre a infidelidade. Mas antes de mais nada, eu quero apresentar o poeta e ensaísta que foi Prêmio Nobel da Literatura. Nasceu no México em 1914 e passou a infância nos Estados Unidos com a família. De volta ao México, ele se formou em Direito e fez especialização em Literatura. Lutou na Espanha ao lado dos republicanos e depois foi viver em Paris, onde se ligou a André Breton e frequentou o grupo surrealista. Otávio Paz foi diplomata e, por ser um homem particularmente corajoso, se demitiu do cargo de embaixador da Índia, na Índia, embaixador do México na Índia, se demitiu do cargo em protesto contra o massacre da Praça das Três Culturas em 1968. Massacre no qual morreram mais de 100 estudantes mexicanos. A propósito dele, no dia da sua morte, Vargas Llosa disse: Otávio Paz foi a consciência viva da sua era. Segue agora um pequeno trecho da entrevista que eu fiz com Paz em Paris, em memória da sua grande coragem pessoal e também do meu encontro com ele no Hotel Lutetia. Um encontro que estava previsto para durar 10 minutos e durou mais de 1 hora. Então, o fragmento é do livro A Dupla Chama, que ele escreveu, como eu já disse, com mais de 80 anos, foi seu último livro, um texto sobre o amor. Então, eu pergunto, o senhor diz no seu livro que o amor é incompatível com a infidelidade. Isso, acaso, significa que a revolução erótica deste século XX, do século XX, na verdade, essa entrevista foi feita no século XX, não mudou em nada a questão da infidelidade? Aí ele diz, a revolução erótica nos trouxe uma ideia mais limpa do corpo. O amor não existe sem a liberdade feminina. Por isso, desde sempre, os grandes períodos do amor coincidiram com a liberdade da mulher ou com a sua rebelião. Afinal de contas, Isolda se rebelou. Julieta também. Como vocês sabem, Julieta se apaixona por Romeu e se entrega a ele, contrariando a sua família, que está em pé de guerra com a família de Romeu. Aí eu pergunto, mas um simples encontro erótico é um ato de infidelidade? Sim,
Em geral, sim, porque o amor está fundado na união do corpo e do espírito. No passado, havia o problema da paternidade. A mulher devia ser fiel para que não houvesse dúvida quanto à paternidade. Hoje, a infidelidade é menos grave, porque não interfere na procriação. Mas o amor parte da decisão de que iremos juntos até o final. Será mesmo que a revolução erótica não implica que possa haver fidelidade do espírito e liberdade do corpo? Parece complicado, diz Paz. As experiências dos que tentaram esse tipo de amizade amorosa não deram certo. É muito difícil evitar o sofrimento do companheiro. A infidelidade em si mesma poderia não ser grave, mas fere profundamente o outro. Isso todos nós sabemos pela experiência. A entrevista com Otávio Paz pode ser lida na íntegra, graciosamente, no meu site, www.betmilan.com.br. Também pode ser lida no meu livro A Força da Palavra. E agora eu quero me debruçar sobre a ferida a qual Otávio Paz se refere na sua entrevista, através da história de uma consulente. Tenho 39 anos e há 3 namoro um homem de 52. Casado pela segunda vez e sem filhos. Ele me diz que o relacionamento dele com a esposa é muito bom. Nossa relação física e emocional é intensa. Eu o amo. E a recíproca, segundo ele, é verdadeira. Ele me diz que se fosse só sexo, já teria ido embora. Por que então ele não se separa da esposa para ficar comigo? Que relacionamento muito bom é esse que deixa espaço para uma outra? Por que eu aceito viver essa história? Por falta de amor próprio? Adoro estar com ele, mas a clandestinidade faz com que eu me sinta inferior. Você acha que eu posso encontrar um equilíbrio na atual situação e ser feliz? Ele é a pessoa com quem eu gostaria de ficar o resto da vida. Resposta. Você quer ser a única. Já ele quer a esposa e você, que é tão importante quanto a esposa. Quer as duas. Você é a outra com O maiúsculo. A que propicia um encontro especial, frequentemente impossível no dia a dia, porque o cotidiano tende a ser contrário à surpresa. Nós não podemos prescindir da surpresa, pois é ela que aplaca a saudade da infância, do tempo em que, por termos olhos de criança, vivemos às voltas com novidades. O relacionamento do seu amante com a esposa é muito bom, porque ela aceita não ser a única. Não acho que você esteja com ele por falta de amor próprio, mas porque a posição da outra, de algum modo, te satisfaz. O motivo, eu não sei. Só é possível descobri-lo através de uma análise. Agora, a clandestinidade exacerba a paixão. E há casais que não existiriam sem ela. Se depois da análise você ainda achar que ele é o homem da sua vida, você encontrará um equilíbrio no triângulo. Trata-se de uma verdadeira instituição, tão antiga quanto a do casamento, e tão bem aceita na cultura francesa, que no enterro do presidente Mitterrand, tanto a esposa quanto a amante estavam presentes. Mais que isso, a esposa mandou buscar a amante de avião. Foram juntas no mesmo avião. O triângulo consentido é uma tradição da cultura francesa.
Lacan, inclusive, disse que era uma prova de civilidade. O triângulo formado por Victor Hugo, que além de um grande escritor, foi um grande ativista político, durou 50 anos. Victor Hugo, o autor de Os Miseráveis e de Notre-Dame de Paris, era casado com Adèle, mas foi tão inseparável dela quanto de Juliette Drouet. No começo, Adèle detestava a Juliette. Quando Victor Hugo se mudou para uma casa grande numa praça muito elegante de Paris, Juliette, a amante, recebeu dele uma moradia nas proximidades, sob os protestos de Adèle, a esposa. Mas quando Victor Hugo teve que se exilar na ilha de Jersey, no Canal da Mancha, Adèle, a esposa, aceitou a presença de Juliette num pequeno apartamento na mesma rua em que o casal morava. Victor Hugo escrevia pela manhã, visitava Juliette à tarde e passava a noite com a família. Quando o escritor adoeceu, a esposa e a amante ficaram lado a lado na cabeceira do seu leito. Um belo triângulo. Até!